A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Juízes. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos na segunda parte do livro falando sobre os juízes propriamente ditos. E no vídeo passado nós falamos sobre Gideão e falamos também que iríamos neste vídeo falar sobre um seu descendente chamado Abimeleque. Então, vamos lá. Abimeleque era filho de Gideão com uma concubina sua que morava em Siquém. Siquém era uma cidade que estava localizada entre dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Siquém era uma cidade considerada sagrada, como um lugar em que Deus se revela para Abraão quando ele estava vindo de Aram-Param, ou Padã-Aram, né? Nessa cidade nós não vemos em Josué ou em Juízes, nós não vemos a história de conquista desta cidade por Josué, mas ela é mencionada numa cerimônia que acontece quando da renovação da aliança dentro desses montes. Então, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, o monte de bênçãos e de maldição. Também vamos lembrar que Siquém era o local onde os ossos de José foram depositados. Então, era uma cidade extremamente importante, era uma cidade chave para aquela região toda. Gideão morava em Ofra e Abimeleque morava em Siquém, porque a sua mãe era de Siquém. Ela não era uma escrava, ela era uma mulher livre. Entretanto, não era esposa de Gideão. Então, Abimeleque não era considerado um filho, tal qual os outros filhos de Gideão, que estava em Ofra, ou seja, os outros 70 filhos. Abimeleque, então, tomado de uma ambição e de um ódio contra os seus irmãos, porque ele não era considerado filho, não era considerado da família, ele quer assumir a chefia. E ele usa, então, o nome do seu pai, como Gideão, mas ele usa também a ascendência da sua mãe, sendo siquemita, sendo de Siquém. E então ele faz um discurso. O que vocês acham? Vocês querem ser dominados por 70 homens que não são daqui? Ou vocês querem ser dominados por mim, que sou de Siquém? E ele fez um acordo com Siquém. E os habitantes, então, assumiram que Abimeleque poderia ser o governador deles, poderia ser o rei deles. Eles tiraram dinheiro do santuário de Alberite, que era o santuário daquela região, que era de Baal, não era do Senhor. Pegaram esse dinheiro e deram esse dinheiro para Abimeleque. O que Abimeleque fez? Ele pegou esse dinheiro, que era um dinheiro de adoração, e ele arregimentou, ele contratou um bando de assassinos. E estes assassinos foram até Ofra e fizeram uma mortandade em relação aos seus irmãos, aos filhos legítimos de Gideão. Legítimo porque a mãe era esposa. E aí o que acontece é que eles todos mortos, Abimeleque podia se autoproclamar rei. E os siquemitas então coroaram Abimeleque como rei. Então nós vemos aqui o seguinte: aqui está Ofra,
fica nesta região aqui, era a terra, né, de Gideão. E aqui embaixo, nesta região aqui, ó, está Siquém. Siquém fica exatamente entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Então, ele foi até Ofra, que era o local da cidade de moradia dos seus irmãos, meio-irmãos, e matou todo mundo. E aqui ele se proclama rei. Siquém está aqui. Se nós formos ver uma fotografia do lugar, então nós vemos que o Monte Gerizim e o Monte Ebal. E aqui embaixo, a cidade de Siquém. Na verdade, o reino dele era de Bet-Milo, Armá e Tebes, ou seja, era um reino muito restrito, muito pequeno, vamos dizer assim. Entretanto, Jotão era o filho mais novo de Gideão. E ele acabou sobrevivendo, ele não foi morto junto com seus irmãos, porque ele estava escondido. Quando ele soube de tudo isso, ele foi até o Monte Gerizim e profere um discurso em forma de parábola. O que quer dizer isso? Simulando algumas situações, como Jesus fazia as parábolas dele, né? Explicando a coisa numa linguagem mais acessível. Esse discurso dele não é um discurso que condene monarquia, ele não está falando mal do rei, ele está falando da dignidade de Abimeleque, pelo que Abimeleque fez. A coroa havia sido oferecida, né? Primeiro para a oliveira, depois para a figueira, depois para a videira. E todas as três recusaram. Então, a oliveira, que foi a primeira, ela era considerada a rainha das árvores. Por quê? Porque da oliveira se tira o óleo. Este óleo que é utilizado nas cerimônias, nas solenidades religiosas, o óleo de unção para cura, para acender iluminação, então, tudo isso. E ela disse, eu não vou deixar tudo isso para ser chefe de vocês, não. A figueira, por que a figueira não quis? A figueira é tida como uma das importantes árvores que são economicamente viáveis, porque dela se tiram vários produtos, inclusive o figo. E ela disse, eu não vou largar a mão dos meus frutos que são doces, etc., para governar vocês. Não, eu não quero. E, por último, a videira. A videira oferecia, então, uvas das quais se fazia o vinho. Todas elas recusaram. Por que todas elas recusaram? Porque todas elas eram árvores que produziam, que forneciam produtos usados em serviços religiosos, em serviços espirituais. Eram árvores nobres, vamos dizer assim, eram árvores acima da média, mas elas não queriam reinar. As pessoas de dignidade e influência, quis dizer Jotão com isso, não estavam ansiosas para trocar um serviço de honra por um serviço de monarquia, um serviço dúbio, um serviço questionável, como Abimeleque, que era uma pessoa vil, era uma pessoa má, era uma pessoa ruim. E aí ele oferece, então, para o espinheiro, e o espinheiro aceita. O espinheiro improdutivo não tem nada que se tire dele, ele não produz nenhum fruto, ele não dá lenha, ele não dá calor, ele não dá absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele é improdutivo e ele só atrapalha o fazendeiro. Não tem madeira, não tem sombra, não tem proteção, não tem fruto, não tem nada.
ele é rastejante e daninho. Então, ele está comparando agora, por isso em forma de parábola, ele está comparando Abimeleque como um espinheiro, como um ser rastejante e daninho, que não dá segurança, que não dá proteção, que não dá fruto, que não dá absolutamente nada aproveitável, mas somente destruição. Cuidado, que muitos dizem que ele não era nobre por ser filho da serva de Gideão. Isto não é verdade. Jotão está falando isso aqui, mas isso não é verdade. Porque a mãe de Abimeleque não era serva de Gideão, era uma concubina, era uma pessoa com a qual ele se relacionava e que lhe deu um filho. Entretanto, aqui ele diz o seguinte, ele fala algo na sua parábola que vai servir de profecia, que do espinheiro sairia fogo, e fogo iria queimar todo mundo, inclusive o cedro, inclusive uma árvore nobre. Depois do discurso, Jotão foge. Foge para Beer, que quer dizer poço. Ele foge porque ele fica com medo do que Abimeleque poderia fazer. E interessante que depois disso, a palavra fala que Deus dá aos siquemitas um espírito contrário a Abimeleque. E eles começavam a colocar bandos armados em emboscadas nas rotas comerciais para que Abimeleque não ganhasse dinheiro dos impostos. Quando Abimeleque sai numa determinada ocasião, Gaal aproveita essa insatisfação geral e começa a denegrir Abimeleque. Começa a falar, escute, vocês vão querer que uma pessoa que não tem nada a ver com Siquém domine, ou se vocês querem, né, voltar para Amor. Amor era o início da cidade de Siquém. Era o ancestral dos siquemitas. Então ele diz, vejam, vocês devem voltar ao anterior. Agora, quando ele fala ali amor, filho de amor, amor quer dizer asno. Filho de amor quer dizer filho da aliança, filho do asno que era utilizado em alianças. Era utilizado num ritual em que se fazia aliança com alguém. Então, um asno era sacrificado para selar a aliança entre dois chefes. Então, quando se faz o sacrifício, sela-se uma aliança. Então, filhos de amor quer dizer, vocês querem os verdadeiros siquemitas dominando sobre vocês, ou vocês querem um aventureiro dominando sobre vocês? Né? Abimeleque não tem um pai vindo de Siquém, só tem uma mãe vindo de Siquém. Então ele apela a amor. E quando ele fala isso, Zebul, que é de Abimeleque, é um servo de Abimeleque, ele é partidário de Abimeleque, ouve e ele toma as suas providências. Ele então fala com Abimeleque, manda uma mensagem para Abimeleque, dizendo, olha, se você não tomar providência, você vai ser retirado, vai ser morto. Abimeleque então divide as suas tropas em 4 companhias e ele vai pelo caminho do carvalho de Meunemim, que quer dizer carvalho dos adivinhadores, e vai até Siquém. Este carvalho era uma árvore sagrada porque era debaixo desse carvalho que eles praticavam a adivinhação e a adoração aos ídolos. Abimeleque então se revolta porque ele percebe o seguinte,
Sem Siquém, que era uma cidade importante, ele não conseguiria dominar toda a região. Então, se os siquemitas não me querem mais e querem me destruir, então eu vou fazer o seguinte, eu vou destruí-los. Se eu não posso tê-los, ninguém terá. Abimeleque faz isso, faz a guerra, e numa outra oportunidade, quando eles saem para o campo, Abimeleque coloca emboscada na cidade. Eles capturam o portão, os outros batalhões dominam quem tinha ido ao campo e eles destroem a cidade e espalham sal. O que quer dizer espalhar sal? Espalhar sal é um ritual simbólico, simboliza que tudo aquilo está condenado à desolação perpétua, porque onde se deita sal, onde se coloca sal, não nasce nada. Então, era um ritual simbólico. Na verdade, aqui, depois desse ritual, Siquém só foi reconstruída mais de 150 anos depois. Então veio Saul, veio Davi, veio Salomão, e quando o reino se divide, quando assume Jeroboão I o reino do norte, Israel, é que este Jeroboão reconstrói Siquém. Então, por 150 anos, ele ficou destruído, ficou desolado. Bom, o que acontece agora com o resto do povo que tinha se escondido? Alguns sobrevivem a essa mortandade e eles vão ao templo de Alberite, que era uma torre. E ali ele faz o seguinte, ele vai até o campo, pega algumas árvores, tronco de árvore, vem, incendeia a torre, matando o resto do povo, todos os seus ocupantes, e tudo foi destruído. Havia uma outra cidade, Tebes, que era grande. Então ele foi destruindo tudo no seu caminho, ele foi destruindo todas as regiões por onde ele antes tinha reinado. Ele vai até Tebes, que ficava a 16 quilômetros, né, de Siquém, que é uma cidade que dava para Bet-Sean. E ali ele conquista a cidade e ele quer atear fogo como ele tinha feito em Siquém. Só que o povo se reúne numa fortaleza que existia ali, e ali, nesta fortaleza, uma das mulheres derruba uma pedra de rodar, Pelah Rekeb. Pelah Rekeb, pedra de rolar, também conhecida, talvez você conheça, como pedra de moinho, que era uma pedra com orifício no meio. Esta pedra tinha de 5 a 7 centímetros de espessura e 50 de diâmetro. E ela joga esta pedra de cima da fortaleza e Abimeleque, não vendo isso, recebe esta pedra na cabeça, quebrando o seu crânio. Era uma vergonha, era uma desonra morrer através das mãos de uma mulher. Então, o que acontece é que ele pede para o seu escudeiro que o mate. E o seu escudeiro, então, o mata. Fazendo com que aquele discurso de Jotão, que foi uma profecia, se realizasse. A destruição do espinheiro e a destruição de todas as árvores, inclusive do cedro, através do fogo. E punindo aí também aquilo que Abimeleque tinha feito, que Jotão denunciou, que foi um crime, que foi um pecado contra os filhos de Gideu. Amém, amados. Bons estudos.